três indivíduos que foram detidos pela Polícia Judiciária no domingo por suspeita de sequestro e agressão ao jovem de 25 anos que foi abandonado em São Roque do Faial há uma semana vão aguardar julgamento em prisão preventiva. Juntam-se assim aos primeiros dois detidos, uma mulher de 24 anos e um homem de 29, que também aguardam julgamento em preventiva. Dois dos detidos têm ficha policial por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão. A vítima foi encontrada nua e com graves ferimentos numa zona de floresta em São Roque do Faial. No decurso da investigação, a PJ conseguiu deter uma mulher de 24 e um homem de 29, fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada na madrugada de sexta-feira. No domingo foram detidos os outros três suspeitos de 19, 22 e 29 anos. Motivos fúteis estarão na origem desta associação criminosa. Arrancou ontem na Madeira a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e contra a Covid-19. Este ano, uma das novidades prende-se com a exclusão da vacinação gratuita dos cidadãos com idades entre os 50 e os 59 anos, passando a considerar apenas residentes com 60 ou mais anos. A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, atribui à evidência este recuo. A população está em linha de conta com o que se passa a nível nacional e internacional, isto até em diversos países europeus. A vacinação abrange as pessoas com 60 anos ou mais. O foco tem que ser vacinar as pessoas mais vulneráveis, e as pessoas com mais de 60 anos são as pessoas mais vulneráveis. Isto não significa que ao longo da campanha de vacinação e de acordo com a disponibilidade de vacinas e também da situação epidemiológica não possa haver alguma alteração. Agora, neste momento e no arranque, nós estamos a acompanhar o que se passa a nível nacional e internacional, baseado em evidências. Não se trata então de uma questão de poupança, uma vez que estamos a falar de mais de 6 mil pessoas que foram vacinadas no ano passado nesta faixa etária. Não se trata de uma questão de poupança, trata-se de proteger aqueles que são mais vulneráveis. E esse tem que ser o nosso foco. Esta campanha de vacinação prolonga-se até 30 de abril do próximo ano, mas é aconselhada a administração da vacina contra a gripe até ao final deste ano. Para a Covid, 18 mil vacinas, para a gripe, 49.500 vacinas. Isto implicou um investimento de 700 mil euros da parte do Governo Regional. A administração é nos centros de saúde, o sistema de porta aberta, mas nós aconselhamos sempre que haja uma marcação até para o sistema fluir melhor. Os centros de saúde conseguem dar resposta. Aliás, a história tem-nos demonstrado que ninguém que queira levar a vacina ou as vacinas fica de fora por falta de capacidade dos centros de saúde. Todos eles têm correspondido e não se justifica neste momento estar aqui também a chamar as farmácias comunitárias, porque o serviço público tem capacidade para a administração destas vacinas. As nossas expectativas, pelo menos o nosso desejo é que as pessoas adiram cada vez mais à vacinação, para si e para quem os rodeia. Na campanha deste ano voltam a estar incluídas nos grupos-alvo as grávidas, as pessoas com doença crónica, os residentes em instituições, os coabitantes e cuidadores de pessoas vulneráveis, bem como os profissionais da área da saúde social, creches e serviços críticos. Entre as novidades estão os profissionais de risco da área da veterinária e pecuária e as crianças com idade igual ou superior a 6 meses e inferior a 24 meses, também aqui seguindo orientações da Direção-Geral de Saúde. Hoje foi a vez de Machico estar em destaque no ciclo de debates autárquicos da TSF Madeira, com 3 dos 7 candidatos a apresentarem as suas prioridades para o Conselho. Hugo Marques, candidato do Partido Socialista, quer renovação, mas não em ruptura com o passado. A motivação é porque acredito que Machico tem potencial para se afirmar ainda mais do que hoje se afirma em muitos assuntos, matérias da habitação, mobilidade, alterações climáticas. Revejo-me naquilo que tem sido a governação dos últimos 12 anos do Ricardo Franco. É com muito orgulho que pretendo dar continuidade a esse trabalho, ainda que o lema da minha candidatura seja renovação, não é em ruptura com o passado, muito pelo contrário, é sim para dar resposta àquilo que são novas urgências e que efetivamente carecem de outras pessoas. Há que dar novas caras, novas capacidades a esta equipa que eu apresento e que é uma equipa que estará à altura do desafio de tornar Machico um concelho ainda melhor.
Mas Chico encalhou. É a leitura que faz o candidato pela coligação PSD-CDS, Luís Ferreira, que advoga uma transformação radical para o concelho. Eu diria que Machico, nos últimos 12 anos, elas têm dito isso muitas vezes, estagnou e até encalhou, porque não se vê habitação, não se vê novas acessibilidades, não se vê mobilidade. Portanto, Machico precisa de uma transformação radical para acompanhar um desenvolvimento sustentável que precisa e aliás, em paralelo com os outros concelhos. A minha motivação para esta candidatura é precisamente transformar Machico naquilo que ele já foi, uma terra de desenvolvimento, de progresso, de turismo, que hoje não tem. Dizer que tem uma equipa muito competente, é que foi escolhida precisamente pela competência. E a competência não se ganha por ter experiência autárquica. Do que se tem verificado na autarquia de Machico, o que se vê é a incompetência. Em Machico precisa de ter muito desenvolvimento que não tem. E teve isso enquanto o governo do PSD foi governando na Câmara. Luís Martins, candidato do JPP, quer o fim da bipartidarização, até porque a população está cansada do ping-pong entre PS e PSD. Eu acho que nesta vez a disputa poderá mesmo ser a 3. Tenho consciência, e olhando para os números, e às vezes das últimas eleições, o máximo que nós tivemos foram 19%, mas digo que há 4 anos andávamos nos 5%. Machico está um bocado cansado destes últimos 12 anos, sente-se, quando se fala com as pessoas, há um certo cansaço, e muitas vezes também, se calhar, cansados deste ping-pong entre PS e PSD. Os números podem dizer que esta disputa é um bocado desigual, mas já estou habituado a seguir eleições em Machico quase desde sempre, desde os anos 80 e até o lavar dos cestos é vindicado. Depois vieram os números. Hugo Marques acusou o PSD de ter deixado uma dívida de 30 milhões de euros quando deixou a autarquia. Há que esbater aqui um bocadinho o que o meu colega Luís Ferreira diz. Machico não está estagnado. Machico tem bons indicadores nos últimos anos nas áreas do turismo, nas áreas do emprego. Agora, Machico ficou bloqueado 6 anos por ação do PSD. Portanto, é verdade que quando se chega à Câmara com uma dívida de 30 milhões de euros e tem-se um orçamento de 9, é difícil fazer obra. Ainda assim, nos últimos anos fez-se muita obra, obras de proximidade, fez-se novas acessibilidades, levou-se carro à casa de muita gente que não tinha e, sobretudo, temos um trabalho social forte na área da educação, na área da saúde e até na área da formação. Portanto, há trabalho feito, obviamente, há que dar continuidade e melhorar muitos aspectos. É por isso que eu apresento a candidatura. A análise diferente é feita por Luís Ferreira, que garante que o PSD não deixou dívida em Machico, o que deixou foi obra feita. O Hugo diz que tem um programa de proximidade, tem um programa social e o facto é que nós andamos na rua. As pessoas de Machico eram pobres, continuam pobres. As pessoas que não levavam o carro a casa continuam a não levar, a não ser pequenas acessibilidades muito residuais. Não foi feita uma obra do ponto de vista holístico em que todos são beneficiários dessa mesma obra e pior ainda, é que fazem obras sem projeto e isso de facto é preocupante. O PS não deixou dívida em Machico, o PS deixou investimento em Machico, da qual o PS nestes últimos anos dormiu à cima da bananeira, ou seja, pensou que estava tudo feito e não fez mais nada, não continuou a obra que o PSD construiu em Machico. Não foi à sombra da bananeira, foi à sombra do sufoco, riposta o candidato socialista num assunto que gerou troca de argumentos. Porque nos primeiros 6 anos não houve dinheiro e o dinheiro não foi para quê? O investimento foi feito, reconheço. A obra ficou feita. Aqui, Alexandre, aqui. Certo. São 150 milhões de euros durante estes últimos anos. 150 milhões. Onde é que está este dinheiro? Está na obra que está a dizer, está exatamente na obra que o Luís Ferreira está a falar. Acha que não foi paga? Foi o Governo Regional. Se contabilizarmos esta obra, vou-lhe dar uma, por exemplo, já assim de repente. Estão a fazer uma obra no Pico do Faz, segundo a nossa avaliação, não custa mais de 20 mil euros. São 190 mil euros que vão gastar lá. O PSD tem um histórico bom em obras inflacionadas. Lembro-lhe uma obra de 3 milhões de euros ao abandono no Porto da Cruz, que é a Aetar. Foi o PSD que a fez. Está a funcionar, que eu saiba. Está a funcionar? O candidato do JPP também é da opinião de que muito ficou por fazer.
O sentimento que nós temos das pessoas, de facto, na rua, há uma vontade de mudança. E apesar do Hugo Marques dizer das pessoas, das ideias e da parte social, é preciso a concretização. E muito ficou por concretizar em Machico nestes 12 anos. Sei que o Hugo só está nos últimos 2 mandatos na Câmara, mas muito ficou por concretizar e as pessoas sentem que muito ficou por fazer em Machico. Os debates autárquicos na TSF que terminam amanhã com o frente a frente de candidatos à Câmara de Santa Cruz. À medida que o mundo evolui, a segurança alimentar tem de acompanhar esta evolução. A conclusão é reiterada por Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que se encontra na Madeira a propósito da 17ª reunião anual Portfir. À medida que as pessoas evoluem e o mundo evolui, também a parte alimentar, da segurança alimentar, tem que acompanhar esta evolução. Teríamos que debater estas questões em 3 aspectos principais. O primeiro tem a ver com a regulação. Em segundo lugar, é percebermos como é que nós nos podemos adaptar, nós, cientistas, produtores, empresas privadas, agricultores, todo o setor produtivo ligado ao setor alimentar se pode abater. E terceiro, obviamente, como uma instituição da Casa da Ciência, fazemos e avaliarmos aquilo que se está a fazer em termos de investigação na área da segurança alimentar. Em 2 aspectos que eu gostaria também de realçar. Um tem a ver com segurança, os ingleses dizem security e safety, ou seja, será que os alimentos vão chegar para todas as pessoas? Qualquer dia somos mais 9 bilhões de pessoas, será que eles estão a chegar à alimentação? Depois a segurança, será que estes alimentos são seguros? Em 2 aspectos também principais. Um tem a ver com a qualidade em si do alimento, saber se o alimento está ou não está seguro, do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista químico, e a outra questão é saber se aquilo que estamos a comer nos faz realmente bem. Fernando de Almeida, que destaca a importância de monitorizar os alimentos. Nós temos que monitorizar e temos que perceber se aquilo que estamos a produzir está ou não está em condições. É ou não é bom? Vou-lhe dar um exemplo. Há alguns alimentos que podem eventualmente diminuir o teor de sal sem perder qualidades. E se nós reduzirmos um bocadinho de sal, nós estamos a contribuir para que estas pessoas que vão consumir esses alimentos não corram tanto risco daqui a uns anos. Por exemplo, com o açúcar é a mesma coisa, com as gorduras trans é a mesma coisa. Então, se nós conseguirmos monitorizar todos estes aspectos, estamos a contribuir para que as nossas crianças, os nossos filhos, todos vocês, possam ser saudáveis. Hoje em dia, e agora vou chamar o cliente ou o consumidor, também já está atento. Já vai ver o rótulo, já vai perceber se tem ou não tem açúcar, já isto zero. E, portanto, eles estão a adaptar-se a este fenómeno, porque, de facto, se vendermos com qualidade, se eles venderem com qualidade, estão a vender muito mais que aquilo que nós todos procuramos nesta altura. Presidenta do Conselho Diretivo do INSA destacou a elevada participação das instâncias regionais nesta 17ª reunião anual Portfir. Daniel da Mata, diretor regional de veterinária, mencionou o rigoroso trabalho de monitorização que é feito a nível regional. Eu penso que a melhor forma de explicar o ponto de situação é pelo paradoxo da ausência da presença. O facto de não termos no dia-a-dia conhecimento de grandes problemas na cadeia da produção significa que existe todo um trabalho que é feito diariamente em prol da segurança da saúde dos animais, da garantia da saúde pública. Não é do conhecimento comum dos cidadãos, mas é uma obrigatoriedade do nosso serviço praticar um controle desde que os animais nascem até que um dia os seus produtos venham a ser considerados alimentos para as pessoas. Um controle que é rigoroso e apertado. Desde que os animais nascem, têm que ser rastreados, porque estabelecimentos passam, porque explorações, se eventualmente serão abatidos em que estabelecimentos, se esses estabelecimentos são aprovados, os serviços participam nessa cadeia de valor. Também executamos na região uma miríade de controles oficiais para comprovar que esses produtos alimentares estão seguros. Por exemplo, materiais em contacto com agentes alimentícios. Ninguém pensa, mas aqueles sacos de plástico têm aquele símbolozinho do garfo e do copo. Estão aprovados determinados materiais para estar em contacto com agentes alimentícios e outros não podem. Controlamos isso, controlamos se existem contaminantes nos agentes alimentícios, se existem resíduos, controlamos a agroindústria, os tais estabelecimentos, controlamos as explorações pecuárias e os seus animais à procura de doenças que passam para as pessoas
pessoas, como a tuberculose, a brucelose. Portanto, é infindável a lista de verificação. Porto Firo é um programa de implementação de redes de excelência portuguesas em nutrição e segurança alimentar e um portal que inclui bases de dados sustentáveis e de qualidade reconhecida sobre a composição e contaminação de alimentos e consumos alimentares. Porto Firo é coordenado pelo INSA e inspirado na rede europeia Eurofir. A 17ª reunião anual realiza-se hoje no Funchal. Neste fecho, saiba que vai avançar o projeto para uma nova torre de controlo do aeroporto da Madeira. Diz a manchete do Diário desta quarta-feira que já foram dados os primeiros passos para a construção desta nova torre de controlo de tráfego aéreo, o que passou pela contratação da empresa de engenharia civil e arquitetura para a elaboração deste projeto, desta nova infraestrutura. O contrato entre a dona de obra, a NAV Portugal, e esta empresa foi assinado em julho, mas só agora publicado na base da contratação pública. A execução dos trabalhos deve durar 220 dias, pouco mais de 7 meses. A nova torre deverá situar-se num espaço atualmente utilizado como parte de estacionamento junto à zona das partidas. A sua construção é vista como uma necessidade estratégica, permitindo maior eficiência na gestão do tráfego aéreo, segurança operacional de topo e ligação com o futuro das exigências do mundo da aviação.